eu falando, Loíse, será que essa alta da bolsa foi voo de galinha, como a gente chama a expressão? Parece que o negócio não se sustentou muito. A gente vê, inclusive, algumas empresas tendo correção na bolsa, aqui que eu estou olhando, inclusive Banco do Brasil, que já passou a data com, que tem lá na plataforma do AGF, inclusive, também. Graças a Deus o pessoal começou, claro, isso é uma brincadeira, tá? O pessoal começou a vender as ações do Banco do Brasil para o preço cair, tá caindo aí em torno de 2 pontos alguma coisa. Ah, meu Deus, nem me fale, viu, Van? Falar para você, viu? A gente. Antes de eu começar, eu vou pedir like para vocês. Comentem bastante aqui no chat, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Agora vamos lá, para o tema principal do nosso pregão de hoje, viu, Van? Olha, a gente já está. Bom, eu estou há 12 anos na Bolsa, né? E 5 anos nessa missão catequizadora, né? Perdão, Lu, quando a Lu fala que tem 12 anos de bolsa, a gente parece uma senhorinha falando, eu já tenho 12 anos de bolsa, e eu já invisto há muito tempo. Me respeita, exatamente, né? Vou fazer 30 anos agora, né? Mas, enfim, a gente tem alguma, né? Não é, obviamente, a do baixo, mas é alguma bagagem, né? Enfim, mas até perdi o rumo aqui do que eu estava falando. Ah, sim. Nesses 5 anos, né, assim, a gente parece uma vitrola quebrada, repetindo as mesmas coisas. Vocês estão cansados de saber o que é o jeito bate de investir, qual é o nosso foco, né? E um dos nossos mantras, Van, que às vezes eu acho que entra por um ouvido e sai pelo outro, é que quantos 1000 pontos está o Ibovespa, não importa. Né? Não importa para a sua estratégia, não importa para o seu resultado final, porque o Ibovespa nada mais é do que uma cesta de ativos em seus determinados pesos. Boa parte desta cesta, né, de ativos é basicamente Itaú, Vale, Petro, Banco do Brasil e Bradesco. Né? Então, não necessariamente o Ibovespa vai refletir se a Bolsa, no momento, tem boas oportunidades ou não. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando a gente teve também uma máxima histórica antes da pandemia, em fevereiro, março de 2020, ali, que a Bolsa chegou aos 118 mil pontos e estava todo mundo comemorando. Ali a gente tinha, por exemplo, um Banco do Brasil a preços antigos, né, antes do desdobramento, próximos dos R$60. Hoje, seria R$30 no preço de hoje. Hoje, mesmo estando nas máximas, de novo, a 137 mil pontos, a gente viu o Banco do Brasil há muito pouco tempo abaixo dos R$26, né, já na base nova. Então, não necessariamente o Ibovespa vai refletir as oportunidades em determinados setores ou em determinadas empresas. Trouxe outros exemplos aqui para mostrar para vocês como isso tudo é muito subjetivo, né? Não é uma análise que vai te levar a você fazer o seu aporte ou não. Então, o Banco do Brasil, que eu já citei, na nossa última máxima histórica, em junho de 2021, Banco do Brasil, na base desdobrada de hoje, está custando R$18 ou R$36 da base antiga, em junho de 2021. Tá? Vale R$115, hoje R$58. Né? Caixa tinha praticamente acabado de fazer o IPO, R$11, hoje próximo dos R$15. Taesa, R$41 na última máxima histórica de 2021, hoje aí por volta dos 35. Assim, e tantos outros exemplos, sabe? Então, pessoal, a Bolsa não é um ativo em si, não existe, é um índice. Então, vocês não devem levar isso em consideração no momento de fazer o aporte ou não. Pessoal, eu sei que o áudio está ruim, tá? Me desculpem, mas não tenho o que fazer aqui, não consigo colocar nenhum tipo de fone aqui no meu computador. Aumenta o volume aí que eu sei que vai dar certo, tá? Mas voltando aqui, isso não deve ser considerado para o seu aporte. Cada setor, cada empresa tem o seu próprio calvário, a sua cruz para carregar, tem as suas próprias variáveis que vão influenciar no lucro, na lucratividade, na rentabilidade e, consequentemente, no preço. Né? A gente vê esse movimento muito
nas commodities, por exemplo, né? Acabei de citar a Vale aqui como um exemplo didático, né? Mas a gente tem vários outros exemplos, Unipar, enfim, outras empresas mais cíclicas, né? Então, enfim, isso não nos diz muita coisa, né? Eu acho que o investidor de bolsa brasileiro está comemorando qualquer coisa, né? Porque foram 2 anos de fato muito ruins para a imagem da bolsa. Mas aqui do nosso lado, se eu mostrar para vocês assim, nosso dia a dia no escritório, o Bart está lá tirando o cochilinho dele da tarde, tranquilamente. Um ponto que eu acho legal, a Loise está contextualizando, tá? Também, se a gente pegar 2 semanas atrás, ou algo nesse sentido, a gente vai observar que a gente vê algumas notícias que praticamente parece que o mundo ia se acabar, que era falando sobre a recessão, a possível recessão no mercado americano, por exemplo, né? E aí as bolsas lá do Japão em circuit break, então todo mundo ficava, nossa, a bolsa aqui no Brasil vai cair para caramba, e vai ter uma mega promoção. Nossa, eu estou com medo, talvez, do Brasil também entrar em crise ou algo nesse sentido. Aí o que é que a gente viu? Uma coisa que aqui a Loise e todos do AGF acabam fazendo essa repetição. Cuidado para você não tomar uma decisão de investimento baseada em notícias, né? Porque às vezes a pessoa tem uma falsa sensação que só ela está vendo aquela notícia ali, só ela que vai tomar uma decisão talvez mais assertiva. 2 semanas, eu acho que está mais ou menos 1 semana, né, Lu? Mais ou menos 2 por ali. Aí você já viu que já mudou toda meio que uma narrativa de mercado. Então você já começa a ver que não, a bolsa, só hoje eu vi, Lu, 2 notícias falando de projeções que o índice Bovespa iriam bater 140 mil pontos, 145 mil pontos até final do ano, e que a bolsa, aí já vem uma outra narrativa bem mais otimista. E aí fica naquela coisa, se você deixar para investir apenas pensando, talvez, no aspecto mais negativo, quando a gente vê de notícia, ou no excesso de otimismo também, você vai acabar ficando refém, grande parte aí do que a gente vê um pouco mais de mercado. O fato é que, independente se o índice Bovespa, como a Luiz explicou, se ele está em alta, se ele está em baixa, ela é uma carteira teórica. Então, você não deve tomar como um balizador a sua tomada de decisão se o índice está 130 mil pontos, 120 mil pontos, 140 mil pontos, 180 mil pontos. Onde é que você deve estar olhando o seu olhazinho? Exemplo, isso não é recomendação de compra. Está aí o Banco do Brasil caindo um pouco mais de 2%, gradualmente. A gente está vendo algumas outras empresas na Bolsa, por exemplo, abaixo do preço teto, que vocês, inclusive, podem consultar lá na plataforma do AGF. Então, tem oportunidade surgindo na Bolsa de Valores. E aí você fica olhando preso apenas naquela narrativa que o índice Bovespa está em alta, está em queda, está em baixa. E é uma repetição que a Loise comentou agora há pouco. Há 5 anos, há 8 anos, há não sei quantos anos que a Loise já está no mercado, ela escuta a mesma coisa. Justamente o pessoal repetindo que o índice Bovespa vai cair, vai subir, que não sei o quê, e por aí vai. E, na verdade, eu acredito que nem eu, nem a Loise e nem ninguém sabe adivinhar se daqui a 3, 4 semanas a bolsa vai estar em alta, vai estar em baixa, se o mercado vai estar de tal forma. Eu gostaria de ter esse dom, adivinhar se daqui até setembro, quando possivelmente o Banco do Brasil deve estar fazendo talvez um novo anúncio, por conta da outra temporada de balanço do terceiro trimestre, talvez o Banco do Brasil estaria a R$ 20. Eu gostaria de adivinhar nesse sentido, mas não faz sentido nenhum. Então é isso que a Luiz está explicando, entendeu? Ficar olhando como um balizador se o índice, notícias de mercado ou algo nesse aspecto, você com certeza vai errar na sua tomada de decisão. Exatamente, Vô, exatamente. Você vê como o que você disse foi muito, muito assertivo, assim. As narrativas, elas mudam muito rápido, né? A gente teve aquele choque da bolsa japonesa há umas 2 semanas, né? Em que se falava, teve o circuit breaker lá, em que, enfim, os índices globais ficaram bastante estressados, né? E a nossa bolsa acabou absorvendo muito bem, né? Porque a gente está ainda com os ativos com os múltiplos muito amassados, né? Assim, com um nível de risco conhecido, quer dizer, a gente conhece os nossos problemas, né? E assim, só a gente pode resolver, mas o que falta de fato é fluxo, né? E parece que nessas duas últimas semanas, parece que é essa a explicação, né? Começou a entrar um pouquinho mais de fluxo com a expectativa
de que os juros americanos caia mais rápido do que se esperava, coisas do tipo, né? E sabe qual é a narrativa que eu lembrei agora quando você falou de fluxo, voltando de novo para a Bolsa aqui no Brasil? Outra narrativa que eu vejo muito assim, fluxo estrangeiro começa a voltar para a Bolsa no Brasil. Fluxo estrangeiro deixa mais a Bolsa, enfim, cai mais o fluxo estrangeiro de investimentos na Bolsa. Aí o pessoal fica, nossa, eu tenho que ficar preocupada, porque caiu o fluxo aí do mercado lá fora, aqui no Brasil, não sei o quê. Acho que não é uma boa hora para investir. Inclusive, na manchete que eu vi enorme em alguns portais, e eu vi o pessoal comentando, Lu, se você ficou feliz com a alta da Bolsa, que a gente viu recentemente, e você ficou, agora, eu vi duas manchetes assim, será que agora é hora de entrar na Bolsa de Valores? E estava no pico lá de alta grande parte dos papéis. Aí eu tenho uma péssima notícia para te dar, porque não é uma boa notícia. Né, Lu? Pois é, Van, pois é. Mas, assim, o que eu faria é continuar os aportes do feijão com arroz de todos os níveis. Acabei de dar vários exemplos aqui de empresas, e mesmo a gente estando numa nova máxima do Ibovespa, né, são aparentemente mais baratas do que na nossa última máxima de 2021. Pelo menos é a sensação que eu tenho olhando para as empresas que a gente acompanha do Best, né, em termos de evolução dos resultados, em termos de maturidade dos investimentos dos últimos anos, né, até bancos mesmo, né, passaram, é um setor que passou por um momento complicado, né, falando de Bradesco, Santander também, né, enfim, e eu vi muita gente comentando em rede social recentemente, né, sobre esse paradoxo da Bolsa Brasileira ter reagido positivamente ao potencial, né, ao que o mercado já precifica, como o aumento novamente da taxa Selic. Então, você vê que coisa doida. No final do ano, estava todo mundo super animado com Bolsa, projeções lá em cima, dólar para baixo, todo mundo precificando o Selic abaixo de 2 casas, né? Quer dizer, 9%, 8%. De repente, a narrativa mudou completamente, né? E agora a gente está feliz com essa potencial alta da Selic. Então, assim, pessoal, a gente que é economista, né? A gente que é analista, e eu tenho o lugar de fala de poder falar sobre isso, né? A gente é pago para errar. É uma profissão, são profissões que têm licença, assim, indeterminada para errar. E ninguém fala nada. Por quê? Porque é baseado em estimativas, né? Então, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente controla, que é o preço que você paga e a qualidade dos ativos que você coloca na sua carteira. Qualidade dos ativos que você coloca na sua carteira e o preço que você paga, além das suas emoções. Continua fazendo seu aporte mensal, feijão com arroz, e vá lá na plataforma do AGF, testa, inclusive, porque a gente tem várias empresas, a gente tem o nosso ranking lá, inclusive, que mostra lá as empresas em que você pode filtrar por yield, por NDI, por preço teto, pelo que você quiser, basicamente, dos nossos filtros avançados. E a própria plataforma te cospe uma infinidade de empresas Best, de empresas previdenciárias, para você estudar, para você avaliar, que se enquadram ali dentro da nossa estratégia, que estão em momentos aportáveis, né? Então, a gente tende a ser bastante conservador e usar o preço teto médio em relação a isso. O Paulinho está mostrando aí para vocês a plataforma do AGF, né? Obviamente, essa é uma carteira, não é recomendação, pessoal, isso aqui é uma carteira hipotética, tá? Né? Só para fins didáticos aqui, tá bom? Mas a gente tem o nosso ranking do onde investir e você consegue filtrar, por exemplo, pelo DPA projetivo, pelo DPA médio, né? Pelo que é o dividendo por ação médio. Então, assim, você faz o filtro que você quiser, você consegue espremer na plataforma o dado que você quiser, e te ajuda muito a tomar a sua decisão. Lembrando que a gente não tem carteira recomendada, mas tem lá todo um ecossistema que facilita a sua tomada de decisão, tá? Então, de novo, eu vou focar no que vocês têm que se preocupar. Qualidade das empresas que vocês têm na carteira e preço que vocês pagam. Ponto final. O resto não interessa. Não interessa porque a narrativa muda muito rápido. E se você começa a investir de acordo com o que a maioria, de acordo com o que o mercado está precificando,
a chance de você se dar mal é muito alta. Tá? Então, escutem quem já viu quem já assistiu a várias crises, quem também já assistiu a vários períodos aí de otimismo, né, Van? Isso. Assim, a história continua se repetindo, né? E impressionante como os investidores continuam caindo na mesma ladainha. Então, assim, vamos comemorar que a bolsa está em alta, né? A gente dá uma respirada. É tempo da gente ler esse monte de balanço aí que saiu nas últimas semanas, nas primeiras semanas Balanços de agosto, né, Van? maravilhosos, né, Lu? Dá um respiro, balanços muito bons, inclusive uma matéria muito legal do valor da semana passada, mostrou ali que em torno de 70% dos resultados vieram em linha ou acima Da expectativa. do projetado pelos analistas, exatamente. Então, assim, me parece que a gente está num momento muito bom ainda, né, para muitas empresas, principalmente do Best, que a gente acompanha, que dá condições de continuar os aportes normalmente, mesmo a bolsa estando aí nesse 136, 137 mil pontos. Tá? Então, não deem atenção a esse tipo de coisa, a chance de você se dar mal é muito alta. Tá? E que coisa, né, Van? Taxa de juros pode subir e o pessoal feliz, né? Que coisa esquisita, né? E essas projeções que você estava falando é muito doida, né? Se você pegasse em dezembro, realmente, como você comentou, com relação à projeção da taxa Selic, existia uma projeção, aí já começa a mudar um pouco mais. Aí eu já vi, agora, nessa semana, nos jornais na área de economia e finanças, já comentando de talvez a Selic subir ainda mais, a depender justamente da inflação e de outros indicadores macroeconômicos e da gastança do governo e por aí vai. Governo esse, não vou falar muito, mas que adora taxar as coisas, né? Mas mudando de assunto, Lu, você acompanha, o pessoal sempre pergunta aqui nos comentários de Leve 3. Eu nunca acompanho, eu sou muito honesta aqui com vocês, eu não acompanho Leve 3. Inclusive, Paulinho, se você puder mostrar, eu vi que você estava mostrando lá, Leve 3 lá na plataforma, que é com relação à questão, eu vi que o Paulinho, o pessoal não conhece, tá, pessoal, mas ele auxilia a gente aqui no AGF. Se você olhar, tem Leve 3 lá, ó, e o pessoal geralmente pergunta com uma recorrência muito grande. Inclusive, vocês podem consultar aqui na lupazinha quando vocês querem conhecer um pouco mais sobre a empresa, os indicadores, preço-teto, dividendos, enfim, estudar um pouco mais sobre a empresa para entender ali o ponto de entrada. Mas, sendo honesto para vocês, eu, Vanessa, não acompanho o Leve 3. E você, Lu? Não acompanha também, Van, não acompanha, mas vou passar a acompanhar, né? Vox Populi, Vox Day, né? A gente tem que acompanhar, mas eu sendo bem honesta com vocês, até vi um pessoal perguntando de Vale também. Isso. Eu também não sou a melhor pessoa para falar sobre Vale, porque eu realmente não acompanho e, por enquanto, não é uma das que está no meu radar, assim, apesar de ser uma ótima pagadora de dividendos. E eu já tenho a minha cota de empresas cíclicas, enfim, Fabinha, tem Para, tem, enfim, outras coisas lá que também são cíclicas, também pagam ótimos dividendos, né? Mas que estão em outro momento aí. Então, por enquanto, eu não estou olhando, assim, mesmo me parecendo assimétrica, eu não estou acompanhando. Mas acho que o Felipe e o Fábio e o Jean são investidores melhores para vocês direcionarem essas perguntas aí, tá bom? Vale, Bradespar, a gente fez um post muito interessante, inclusive, mandar um abraço para o Igor Miller, que é nosso contribuidor, Viva. Ele fez um insight muito legal lá na aba Insights do AGF, falando justamente como perceber, né, esse desconto de holding, né? O Bradespar é uma holding pura. Isso. Exato. Então, confiram lá, a gente levou esse insight umas 2 semanas atrás, lá para o nosso post do Instagram. Isso, tá muito legal. E sim, né, Bradespar negociando aí com um desconto de holding, tá bom? Então, para vocês aprenderem a calcular. Deixa eu ver, quer pegar mais uma pergunta aí, Ivan? Eu vi que Petrobras, e lá na plataforma do AGF, no campo Agenda, eu vi que Petrobras essa semana pagou proventos, e inclusive ainda estava na Datacom. Então, eu sei que o pessoal está com dinheiro aí de recebimento de Petrobras, e ela que vai pagar, eu acredito que lá para meados de novembro. Eu não venho fazendo nenhuma compra das ações da Petrobras a esse preço, mas eu acho que a Lu já chegou a comentar lá em alguns meses atrás que ela já tinha comprado, Lu, Petrobras, a um preço mais barato, não era? Ou não?
Não, eu tenho Petro, mas assim, montei posição na pandemia, depois fiz Ah, mais algumas baratíssimo. outras, baratíssimo. Comprei Baratíssimo. a 11, depois comprei a 15, comprei a 18, comprei a 20, a 25. Minha última compra foi março deste ano, naquele turbilhão de coisas que aconteceram, paga ou Sim. não paga dividendo, enfim, vão acabar pagando, na minha opinião, mas acabei comprando nos 34, 33, alguma coisa assim, e não fiz mais compras. Eu acho que é um papel para quem já nem mais tem coração, tá, pessoal? Assim, se você não tem a saúde muito boa, eu não acho que esse é um papel para você, sendo bem honesta, assim. Porque, assim, vai estar sempre na mídia, óbvio, vai ser sempre um foco muito grande da mídia, do governo, em termos de tentar fazer política pública com a empresa. Assim, são velhos problemas já conhecidos e problemas que também fazem preço da ação. Né? Então, para quem não consegue conviver com esse tipo de pressão, de oscilação, eu não sei se justifica, sabe? Se apenas ter a empresa pagando bons dividendos é algo que justifica, né? Eu tenho porque, assim, se considerar, não vendo, porque se considerar o que eu já recebi de dividendo, enfim, você olhando múltiplo, eu olho meu yield on cost, assim, eu, por enquanto não vejo motivos para vender, sabe? Enfim, eu comprei e está lá. Continua sendo uma boa empresa, apesar dos vários problemas conhecidos que a gente sabe. Mas, enfim, é uma tese que me deu muita alegria, apesar de muita gente criticar, enfim, está lá na carteira. Assim, não é uma posição para mim muito relevante, mas é uma empresa que eu gosto, que eu acompanho, e que eu também não tenho apego. Se alguma coisa acontecer, eu vendo, e, enfim, volto o lucro, e está tudo certo, vou para a próxima. Mas eu, por enquanto, eu não vejo motivo. Mas pensa muito bem, viu, Elvio, os motivos que te levaram a comprar Petrobras, né? Que não seja exclusivamente o dividendo, tá? E assim, tenha mais motivos por trás disso, né? A gente vejo muita gente, por exemplo, indo atrás de Vale, indo atrás de outras empresas cíclicas, né? Olhando o histórico recente, né? Uhum. De dividendo, sem entender muito bem o que a empresa faz, sem entender se o seu momento de carteira te permite ter empresas que oscilem tanto, né? E que você precisa saber que em determinados momentos vão ficar longos períodos sem pagar dividendo. Então, precisa ser uma decisão pensada, né? Não porque você viu alguém da GF comprando, algum influenciador que você gosta, algum profissional que você siga, né? Então, no final do dia, quando vocês apertam o botão de compra, ninguém é responsável a não ser você. Né? Exato. Então, pense muito bem quando você for fazer esse tipo de aporte. Se tudo que eu falei aqui está ok para você, vá em frente, você é seu próprio gestor. Quem sou eu para dizer se você está errado ou não? Isso. Deixa eu ver aqui. Eu já sei o que eu vou fazer, eu não vou pegar pergunta aqui, não. Eu vou responder sobre uma coisa que você comentou, que eu vi muita gente comentando também no vídeo, né, da aula que a gente postou com o Bart, com O o Guilherme TRPL4? Afonso. Isso, O é, é. trade, explique melhor essa questão, Louise. Tá. Bassi fez um trader? Eu vi o pessoal falando, nossa, meu Deus, como assim? O Bart disse que nunca vende, ele vendeu, o que está acontecendo, né? A posição que o Bart tem na PRPL, ela, em relação a outras empresas mais importantes no portfólio, não era uma posição que muda ponteiro, assim, uma posição muito grande. Quando aconteceu tudo o que aconteceu com a oferta da Eletrobras, qual foi o nosso instinto inicial? A gente comprou no ano passado, quando chegou lá nos 22, 23 reais. Qual foi a nossa ideia? Quando a oferta não aconteceu, a gente imaginou, bom, questão de tempo para a Eletrobras conseguir a liberação dos credores, né, e realizar uma oferta. Na época, a gente não tinha a visibilidade sobre a liquidez que viria da Cielo, como Sim. vocês sabem, teve a OPA no 2014, e também não tínhamos visibilidade, o acordo foi anunciado em maio, sobre a compra da AES com a Auren. Né? Então, obviamente, vocês sabem que quando cai dividendo, não é todos os meses, né? Aquela Sim. coisa que a gente fala, 1 milhão por dia. Isso é você pegar o que cai no ano, dividido por Dividir dia. por 12.
não é que caia 1 milhão por dia. Então, pensando em estarmos capitalizados para uma oferta e tendo a oportunidade de comprar um lote grande a um preço mais atrativo do que os 25, 26 reais que a ação foi logo depois que aquele boato se dissipou, o Barsi vendeu uma parte da posição dele a 25, 26 reais, guardou a grana e falou, eu vou esperar sair a oferta da Eletrobras, eu participo e eu com essa grana pego um lote muito maior, né? Foi isso que aconteceu na prática, não foi uma coisa tipo, vou vender até 25, depois eu vou recomprar 23, depois eu vendo a 26 e vou comprar 21. O pessoal esse não é o nosso nos comentários. Esse não é o nosso modus operandi, mas enfim, obviamente que as pessoas quando querem distorcer as coisas, distorcem, tá? Então foi isso que aconteceu, mas continuamos tendo TRPL na carteira. Eu não sou Barsi, né? Enfim, não tomo esse nível de tomada de decisão. Eu comprei ano passado, segurei, estou com um caixinha lá, acabou não chegando nos 23 reais que a gente imaginava que chegaria, né? Nos 23,50. Enfim, se vier, o jacaré está de boca aberta. É basicamente isso. Mas fiquem despreocupados que a gente não mudou de lado, não, tá? O Barsi não virou trader. E o Barsi continua investindo e sendo investidor de TRPL4. Ele está com elas lá na carteira bonitinha. Pai, aproveita, vem aqui um pouquinho, por favor. Ele está ali no cantinho, né, Lu? Ele tá aqui. Olha que coisa pessoal. Fala um oi aqui pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Barsi? O pessoal está perguntando assim na aula. Meu Deus, o pessoal que vendeu o TRPL, que muito postado. Não, eu vendi TRPL porque eu tinha opções melhores. Foi para comprar depois na oferta. Exatamente. Eu vendia o TRPL porque eu havia investido em 3 segmentos da economia que distribuem combustível. Então, eu tinha ações da TRPL, que está representada pela Ipiranga. Eu tinha ações da Cosan, que está representada pela CEL. Eu tenho ações da Vibra, que está representada. Então, eu interpretei que o nível de atendimento, toda a estrutura da Ipiranga, provavelmente não se compara com a estrutura das demais. Então, eu interpretei que tinha muitos recursos investidos em um segmento, certo? E eu não errei. Por quê? Porque o meu DNA é dividendo. O que aconteceu? A Ultrafaz, ela se dava menos resultados e a que distribuía menos dividendos. Então, eu optei por fazer aquela que efetivamente não estava no meu DNA mais. Certo? Tá bom. Porque o grupo Ultra, a gente comprou quando eu era 6 reais, 7 reais. Tá bom. Explicado. Então, basta deixando muito claro como foi a operação que ele executou. Não foi negócio de trader, não, tá, pessoal? Só corrigindo. Legal. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.